Agora, eu posso estar falando para um ateu ou agnóstico e ele pode pensar o seguinte, mas como que você me garante que a Bíblia realmente tem algo de divino nela? E como você me garante que nesta autoria humana de ter que escrever o conteúdo revelado por Deus, não houve algum erro de transmissão no texto bíblico? Primeiro ponto, eu queria convidar você que é um ateu, agnóstico ou universitário que tem dúvidas sobre a Bíblia, a fazer um estudo de Daniel capítulo 2. Por quê? Quando você estuda Daniel capítulo 2, você percebe algo espetacular ali. Séculos antes de existirem os impérios mundiais que sucederam Babilônia, Daniel profetizou com séculos de antecedência o surgimento desses impérios. Em Daniel capítulo 2 vemos que naquela época o Império Babilônico dominava e Daniel teve uma visão em que depois do Império Babilônico viria Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Curioso é que Daniel não tinha como, cientificamente falando, saber o futuro, saber com tanta precisão que depois de Babilônia viriam outros impérios para dominar o mundo. Então isso nos mostra que mesmo a Bíblia sendo escrita por seres humanos, há um autor divino por trás, que conhece a história do início ao fim. Então não tem como você estudar Daniel 2 e concluir que ele profetizou essas coisas antes de acontecerem e você continuar sendo um ateu ou agnóstico. Realmente é impossível se você fizer um estudo disso. Um outro ponto, como que nós podemos provar que a Bíblia não é daquele tipo de papel que aceita tudo? Porque realmente o papel aceita tudo, só que não no caso da Bíblia. Por quê? Nós temos, por exemplo, entre muitas evidências arqueológicas, a maior evidência arqueológica a favor da Bíblia foi ali na década de 50 a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Naquela região do Mar Morto, encontraram-se dentro de cavernas muitos manuscritos bíblicos, mas muitos mesmos. E dos 66 livros e cartas da Bíblia, apenas não foi encontrado o manuscrito do livro de Ester. O mais foi encontrado tudo. Por exemplo, tem um rolo do livro de Isaías, datado de mais de 200 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia. Tem documentos mais antigos ainda. Essa descoberta desses manuscritos calou os críticos da Bíblia. Por quê? Ao encontrar esse grande número de cópias, eles perceberam pelo grande número de cópias que a transmissão do texto foi precisa. Não é? E você sabe que quanto maior o número de cópias de um documento, mais fiel ele é. Para você ter uma ideia, só do Novo Testamento existem cerca de 5.700 cópias. E as variantes entre uma cópia e outra são mínimas, que não afetam em nada a compreensão do conteúdo e da mensagem de salvação que Deus quer transmitir. Por isso, o Novo Testamento é o documento antigo mais confiável que a humanidade possui. E uma última informação para irmos para outras perguntas é o seguinte: no processo de transmissão do texto bíblico, a probabilidade de transmitir-se erros doutrinários, ela é nula. Erros ortográficos, sim. O ser humano erra. Agora, esses erros ortográficos, essas variantezinhas no manuscrito e outro, não afetam a compreensão da palavra de Deus. E hoje, graças à crítica textual, nós temos acesso à reconstrução do texto bíblico como era originalmente. Sabe como que o texto era transmitido? Por exemplo, um grupo de escritores, escribas judeus, chamados massoretas, eles adotavam um processo muito interessante para copiar os originais da Bíblia. O que eles faziam? Digamos que eles fossem copiar o livro de Isaías. E digamos, eu estou só dando um exemplo aqui, o livro de Isaías tivesse, por exemplo, 30 milhões de palavras. Eles iam contar, obviamente, para saber
quantas palavras tem o original. Bom, aqui está o original, tem 30 milhões de palavras. Aí eles iam copiar à mão o livro de Isaías. Digamos que essa aqui é a cópia do livro, tá? Aqui de um lado está o original, de onde eles tiraram a informação, e aqui, na minha mão direita, é o resultado da cópia. É a cópia do original. Eles iam, ao final do processo, fazer o seguinte, eles iam comparar. Eles iam ver, bom, aqui tem 30 milhões de palavras. E aí eles iam contar aqui para ver se tinha 30 milhões de palavras. Se nessa cópia tivesse 30 milhões de palavras mais uma, sabe o que eles faziam? Jogavam todo o trabalho fora e começavam tudo de novo. Então essa precisão do trabalho dos maçoretas nos prova de que a Bíblia não é um papel que aceita tudo. Só na cabeça de quem não está informado a respeito do assunto. Não tenha nenhuma dúvida, amigo ouvinte, que este livro que você tem em mãos é o mesmo livro que saiu das mãos dos profetas. E vou lhe dizer mais. O poder transformador da Bíblia é a maior prova de que ela é a divina palavra de Deus escrita numa imperfeita linguagem humana. Essa palavra tem poder de transformar criminosos em pais de família e homens de bem. Essa palavra tem o poder de tornar prostitutas em donas de casa, mães de família. Essa palavra tem o poder de tornar pessoas promíscuas em pessoas puras, fiéis nos seus relacionamentos. Essa palavra tem poder para tornar pessoas com autoestima baixíssima em pessoas que deem mais valor a si mesmas. Ou seja, o poder transformador deste livro não se explica de outra maneira a não ser pela autoria divina deste livro.